Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor e de investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, ou nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é uma das poucas vozes masculinas, talvez a única, a escrever no LinkedIn sobre liderança feminina e diversidade em prol das mulheres. Ele se proclama um aliado das causas femininas e dá o exemplo, mostrando na prática que lugar de mulher é onde ela quiser, especialmente no comando de grandes empresas, sempre construindo times majoritariamente formados por elas. Com 24 anos de carreira, construiu uma trajetória que rapidamente o levou para posições de liderança, sendo reconhecido pela sua capacidade de, como ele mesmo diz, cumprir seu papel de tirar barreiras do caminho para que os talentos revelem todo o potencial. Em outras palavras, estar sempre disponível para servir o time para que todos cresçam juntos. Nosso entrevistado desta semana é Thiago Coelho, diretor-geral da cervejaria Estrela Galícia, um profissional que, com apenas 24 anos de carreira, construiu uma história inspiradora, especialmente por sua obstinação em promover uma reparação histórica de uma sociedade machista que, ao longo dos séculos, não abriu portas no mercado corporativo para que as mulheres conquistassem posições de liderança. Conversamos sobre sua visão de liderança, os aprendizados que teve ao longo dos 15 anos na Coca-Cola, empresa na qual ingressou como gerente de produto e chegou a líder global do Marketplace B2B. Seus planos para a marca Estrela Galícia e, claro, sua visão sobre a urgência das empresas virarem a chave para ampliar o número de mulheres em cargos C-level. Polêmico? Quando perguntado se sua avaliação para contratar é estritamente a partir de critérios técnicos, Thiago não hesita em exclamar: diversidade vem antes de meritocracia. Confira agora os principais trechos da entrevista. Nos conta a tua trajetória, como é que você construiu uma carreira tão sólida em pouco mais aí de 2 décadas? Qual que você acredita que seja a principal característica do Thiago para ter subido tantas posições nas empresas onde passou, chegando a esses cargos de liderança? E já aproveitando, várias perguntas em uma, na sua concepção, quais são as principais características de um bom líder nos dias atuais? Quem dera eu tivesse todo esse acesso virtual que a gente tem hoje de informação, né? Eu sempre tive muita fome, né? Fome não no sentido literal da palavra, mas fome de vontade de fazer acontecer para que eu não ficasse dependente de ninguém, para que a minha vida pudesse acontecer sozinho. E aí eu comecei, ao longo dessa minha jornada, primeiro, ter muito foco no que eu queria, onde eu queria chegar. O foco foi uma delas. Uma coincidência do destino em algum momento é que eu tive no meu caminho muitos bons líderes, né? Eu talvez de 8, 9 líderes que eu tive na minha carreira, um pouco mais, eu devo ter tido 2 que não foram líderes legais. E isso me ajudou muito, porque foi gente, primeiro, que acreditou em mim, né? Começou a me dar os desafios para eu poder cumprir, e até eu descobri em mim mesmo essa minha vocação de pegar desafios e poder transformar. Mas também de me dar orientações. Pô, não é muito por aqui, cara, você precisa criar mais paciência aqui, você precisa aprender mais desse lado. E o terceiro, eu acho que foi um bom planejamento de carreira, que, assim, no começo ele foi empírico, dadas as posições que eu tinha, mas quando eu comecei a entrar um pouco mais no mundo corporativo como gerente, em posições mais de liderança, eu comecei a buscar algumas pessoas que eu vinham crescendo e que eu admirava para entender o que essas pessoas faziam, né? Então, tem toda a parte do networking, tem toda a parte de você ser um cara bem preparado para a cadeira que você está querendo sentar na próxima, né? Então, acho que esses 3 bloquinhos me ajudaram muito nesse passo de carreira. O grande diferenciador para minha carreira foi me conhecer. Eu sou um cara que eu aprendi a receber e pedir feedback o tempo todo e agir sobre esse feedback. Então, com o meu time, por exemplo, eu não sou um cara que eu dou feedback daqui a um mês, num one-on-one. Não. Saiu da reunião, ó, cara, isso aqui foi legal, isso aqui a gente precisa melhorar. Porque dali um mês, se você pergunta, lembra de tal coisa? Na cara, já não lembro mais, já passou, né? E quando eu comecei a aprender que, às vezes, as pessoas viam coisas que eu não via, eu comecei a ser um cara muito mais aberto a pedir feedback, assim, cara, e aí, o que você viu, o que eu posso melhorar? Isso me ajudou muito a saber mapear quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos de oportunidade, mas que eu não necessariamente preciso atuar, mas eu preciso ter atenção sobre eles, e quais são os pontos que eu preciso sim ter muita atenção e atuar, porque eles podem ser descarriladores da minha carreira, das minhas relações pessoais no ambiente de trabalho.
E isso me ajudou a saber quais são realmente esses meus pontos fracos, me ajudou a aprender muito nesse processo sobre empatia. Então, assim, eu aprendi poder conversar com as pessoas, ser mais aberto, isso para mim é treinado, né? É trabalhado, porque é uma barreira para mim, sempre foi. E nesse processo de poder interactuar com as pessoas, eu fui aprendendo sobre você poder calçar um pouco o sapato do outro, para entender o que está na cabeça, entender o que vem do lado de lá e essa troca poder ser positiva. Então, eu acho que o meu planejamento, o meu autoconhecimento desenvolvido ao longo desse tempo, de querer estar aberto a receber feedback, aprender sobre você mesmo, e ter muito, e aprender a usar muito a empatia para você poder calçar o sapato, e não só calçar o sapato, mas a mais a fundo, né? Você poder sentir um pouco da dor do outro, como ele sente, foram dois fatores que para mim foram muito, que mudaram muito minha carreira. E esses meus prêmios de liderança inspiracional, eles vêm por isso, porque eu tenho muito claro hoje que a minha função não é fazer o trabalho do meu time. Esses meus aprendizados me ajudaram a ultrapassar, sobrepassar essas minhas barreiras próprias e poder ser um líder que serve ao meu time, né? Você vai ouvir das pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo, eu trabalho para você. O que você precisa de mim? Né? Eu estou aqui para tirar as barreiras do seu caminho para você chegar no seu potencial, né? Eu certamente, se você fizesse o Luiz Cláudio parte do meu time, eu sei nada sobre a sua função, ou muito pouco. Você vai saber muito mais que eu, porque você vive lá no dia a dia. Então, a minha função é saber tirar as barreiras do seu caminho para você chegar onde você precisa chegar e a gente como companhia junto, né? Eu acho que essa miscelânea toda que me ajudou a chegar até onde eu estou hoje, eu acho que ainda falta muito para percorrer. Bom, e aí dentro disso, né, qual que é a característica de um bom líder? Então você falou de duas que me marcaram agora, que é empatia e saber dar feedback, né? Mas a empatia pode te levar para um lugar de ser um chefe bonzinho também, né? Pode, também pode. Eu acho que para nós latinos, né, nós somos ultra relacionados, nós somos muito de pele, né, de proximidade. O que eu acho que é muito legal da nossa cultura, né? Você está sempre perto das pessoas. Mas a gente chega naquele limite sempre da confusão entre a empatia e a simpatia, né? Então, assim, o cara ele é simpático, todo mundo gosta do cara. Eu fiz até um post recente sobre isso, que assim, não necessariamente por você ser simpático, você é um bom líder, né? E eu acho que ao longo dos aprendizados da minha carreira, a empatia ela me serviu para eu entender, às vezes, os comportamentos e as reações da pessoa que está do outro lado. Essa, para mim, é a grande ferramenta, né? Assim, então, se eu tenho um membro do time que não quer ir para aquele caminho, que a gente está todo mundo olhando e falando, poxa, é para lá, e tem pessoas que não estão entrando no mesmo barco, o que está por trás disso, né? Por que na cabeça dele aquilo não é o melhor caminho? Ou seja, quais são os receios, quais são os medos, quais são os aprendizados que ele teve na vida que talvez não levem ele aí? Eu acho que a empatia, ela ajuda nisso, ela ajuda no momento que você precisa dar uma notícia dura, por exemplo, mesmo no desligamento de uma pessoa, você poder calçar o sapato da outra pessoa e ser humano com a pessoa. A empatia, ela para mim, ela serve para você resgatar o que faz a gente diferente como espécie nesse mundo todo, que é a nossa humanidade, né? Agora, o outro aprendizado ao longo da minha carreira é que as pessoas, sim, entendem que um chefe gente boa, um chefe simpático, ele pode ser um adicional. Mas das equipes que eu tive até hoje, das pessoas que eu passei, eu acho que o complemento de você ser um bom chefe, independente de você ser tão gente boa assim, ele é muito bem-vindo pelas pessoas, porque independente de você ser um cara mais fechado, mais sério, ou que você não gosta, talvez no final da tarde você prefere, ao invés de ir para um happy hour com todo mundo, você prefere ir para casa para estar com a sua família, as pessoas ao longo do dia a dia da jornada de trabalho, saber que aquele líder que está sentado naquela cadeira, ele se importa com ela. Então, assim, ele está preocupado com as políticas de benefícios, ele está preocupado com o clima de trabalho, ele está preocupado com as relações entre as áreas, entre as pessoas, que as políticas funcionem, que a empresa seja eficiente, que você pode chegar e quer chegar no seu objetivo e quer se desenvolver. Então, eu prefiro que as pessoas vejam, cara, que eu tô aqui no dia a dia, eu posso estar talvez com a cara mais séria, ou não gostar talvez de um happy hour hoje, porque o que quer que seja, mas ninguém me julgar por isso, ela fala assim, cara, tranquilo, porque assim, eu sei que se eu precisar no dia a dia, ele tá ali por mim, né? E aí, para mim, acho que tem um terceiro ponto do que você falou de um bom líder, que é o líder servir o seu time, né? Ser um líder servidor. Eu acho mais importante do que você ser gente boa, do que você querer tomar um chopp, etc., é você querer servir o seu time para que todo mundo cresça junto. E servir significa o quê na prática? E você retirar as barreiras, né? Uhum. Então, recentemente, a gente estava com um tema com um fornecedor aqui, por exemplo, que meu time estava indo para as reuniões, o time do fornecedor não aparecia, né? E aí o pessoal me ligou e falou assim, bom, eu queria incomodar, tá, mas você poderia ligar lá para falar com o dono da empresa? Não é incômodo, esse é o meu trabalho.
O meu trabalho é no momento que você vê que fala assim, o meu travou e eu preciso que alguém tire essa barreira do meu caminho, liga para mim que eu vou resolver, cara. Essa é a minha função. Eu acho que isso é servir o meu time, sabe? É olhar para eles e falar assim, o que você precisa de mim para que você possa chegar no seu potencial. Isso para mim é ser um líder servidor. Esse perfil de líder que você traçou, eu acho que ele serve tanto para empresas B2B quanto para empresas B2C, mas particularmente no varejo, onde it's all about sales, né, onde tudo é sobre vendas, eu acho que isso faz uma grande diferença. Né? Faz muita. Então, eu acho que tanto para o varejo como para o B2B, a nossa função fundamental é entender de gente. Eu preciso entender do meu consumidor para saber quais são os problemas que ele precisa resolver e como que eu resolvo esses problemas para ele. No final das contas, o que a gente faz é isso. Quando você tem um produto, você está resolvendo um problema que o cara ali do outro lado tem, que a pessoa ali do outro lado tem. Se é um serviço, a mesma coisa. Então, assim, entender de gente, independente da indústria, ele é fundamental, porque no final a gente está servindo gente. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a tua passagem pela Coca, porque eu acho que ela foi assim, muito importante na tua formação, no teu desenvolvimento de carreira. Hoje é muito raro um executivo passar tantos anos e construir uma carreira em uma mesma empresa. Você passou 15 anos na Coca e parece que você tem uma tatuagem da marca, não é isso? O que fez com que você passasse tanto tempo na Coca? E quando você fala da tatuagem, o pessoal fala de vestir a camisa, né? Você foi bem além disso, né? Exato. Qual foi, o que fez você passar tanto tempo na Coca e qual foi o momento, o desafio mais marcante entre tantos que você teve na tua história na Coca? Assim, algo que te trouxe um grande aprendizado que você está levando para a vida, né? Eu acho que a Coca-Cola tem algumas características bastante interessantes como empresa, né? A primeira é que ela é uma empresa genuinamente muito humana. Isso dá para falar, assim, não tenho dúvida, sabe? Então, e eu não preciso nem falar bem agora, porque eu já saí, né? Essa é uma empresa que ela se preocupa com diversidade, com inclusão. Obviamente, como toda empresa grande, o caminho até lá ele é duro. Você tem que mover uma organização muito grande para fazer, mas ela se preocupa com isso. Era um tema onde eu falo para as pessoas, né? Às vezes eu comparo com outras empresas, eu era cobrado por isso, né? Para a gente garantir que a gente tinha um time diverso, de alta performance, que um time inclusivo, que as pessoas se sentissem bem dentro da empresa. Então, isso para mim é uma coisa assim que sempre foi muito marcante. Então, o ambiente de trabalho da Coca ao longo da minha história era um ambiente onde eu, como profissional, gostava de estar, né? Sempre gostei de estar, sempre tive super prazer de trabalhar com a Coca-Cola. E eu acho que a tatuagem ela não é nem um tema de vestir a camisa, não. Eu tenho um post recente até que eu reencontrei meu primeiro chefe da Coca, né? E eu falei para ele, você não sabe, mas no momento da minha vida pessoal, quando eu mais precisei de uma oportunidade, você foi o cara que me deu essa oportunidade. Então, para mim, o meu texto de despedida da Coca no LinkedIn, ele fala isso. Quando eu entrei na Coca, eu tinha nada. Eu estava cheio de dívida, eu tive que mudar de cidade de um dia para o outro para poder entrar na função da Coca-Cola. Minha carreira tinha andado, mas ainda assim, né, muito a formação que a Coca te dá é uma brutalidade, assim, né? Eu saí da Coca-Cola, cara, tendo patrimônio, conhecendo pessoas incríveis, aprendendo muito de negócio, porque é um animal que faz direito o que faz. Então, assim, eu saí com muito da minha vida de dentro da Coca-Cola. Então, a minha tatuagem da Coca, ela vem a isso, ela vem mais do que vestir a camisa, a um reconhecimento que eu tenho guardado comigo do tipo, cara, foi importante para quem eu sou hoje, né? Então, acho que para mim está um pouco por aí. Eu acho que uma empresa que ela retém as pessoas por ser muito humana, né? Tem todos os problemas, cara, de qualquer empresa, tá? Só muda de endereço a empresa. Mas talvez esse detalhe de humanidade, para mim, é o que faz uma grande diferença numa grande empresa. E tem algum episódio que foi muito marcante na construção do Tem. Thiago, que você passou pela Coca? A minha grande transformação como líder, eu passei lá. Minha primeira gestão dentro da Coca-Cola, quando eu fui gestor pela primeira vez que eu tive um time reportando para mim, foi terrível e eu achava que estava sendo super legal. Que é essa confusão que é o aprendizado que eu falo para todo mundo hoje. São coisas diferentes. Você tenta ser gente boa e as pessoas, no final das contas, querem um bom gestor de pessoa, né? Então, assim, eu era um cara centralizador, eu não dava oportunidade para o meu time, eu falava de maneira super inadequada com o time, sabe? Assim, a coisa era muito horrível. E eu lembro que quando eu mudei para o Rio de Janeiro, a pessoa que me substituiu na posição que eu estava anteriormente me chamou para me dar um feedback. Falou, cara, eu preciso te falar uma coisa. E eu espero que você tome bem, que assim, eu tô te falando pelo teu bem, tá? Mas assim, eu nunca encontrei um time tão mal preparado na minha vida.
aquilo ali, cara, obviamente na hora você Pancada, reage. hein? Cara, aquilo ali foi assim, Pancada. eu primeiro foi uma vergonha enorme, não minha vergonha por mim, tá? Vergonha pela imagem que, pela minha falha como líder, eu criei para aquelas pessoas que ficaram lá. Tá? Essa foi o meu primeiro ponto de vergonha. E esse momento foi o momento que eu parei, na minha introspecção, eu gosto por isso, que você para e pensa, né? E eu falei comigo mesmo, falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso e eu nunca mais vou deixar que pessoas que trabalham nos meus times passem por isso na vida dela. E a partir daí eu tomei uma decisão formal minha comigo mesmo, e que eu acho que essa é uma primeira, talvez, aprendizado sobre liderança, é que para você ser um bom líder, você tem que tomar uma decisão de ser um bom líder. Porque tem muita gente que, eu não acredito muito nisso, eu acho que você nasce um bom líder, acho que tem pessoas que têm mais facilidade, tá? Mas para mim, cara, você tem que se preparar para ser um bom líder. Tem que se preparar com o que você tem de facilidade, com outras coisas que você não tem, você precisa aprender os seus pontos fracos que você precisa se desenvolver para que você não transmita para o time, não as suas fraquezas, mas porque as suas fraquezas não se transformem em uma maneira equivocada de tratar o time, de gerir o time, assim por diante. Então, assim, esse foi um momento na minha vida que aconteceu dentro da Coca que me mudou como gestor, como líder de pessoas. A partir daquele momento, eu falei assim, eu vou ser outra pessoa. Eu me inspirei em outros líderes que eu admirava. Eu comecei, cara, a ler, assistir vídeo, participar, ser muito mais ativo em temas de liderança, assim, que me ajudou a mudar muito. E o principal, uma abertura para os meus próximos times para me dizer, cara, se eu fizer alguma coisa que não é legal, me chama e me fala. Porque muitas vezes eu não estou vendo. Boa parte do que eu fiz nessa posição, que eu tive muitos erros, é porque eu não via. Eu achava uma coisa e eu não via, porque eu não queria ver. Então eu passei a ser muito mais aberto para que as pessoas apontassem o dedo e colocassem na ferida para dizer, aqui não está legal, e eu pudesse aprender com aquilo. Desse momento em diante, eu posso dizer que ali minha carreira acelerou. Se você olha depois desse momento, a minha carreira, as evoluções são mais rápidas do que nos anos anteriores. Que aí você conseguiu construir um outro estilo de liderança que acabou trazendo bons resultados para o negócio da companhia, no final do dia. Exatamente. Que é o que importa, né? Exatamente. E para as pessoas, né, cara? Porque mesmo, assim, para mim, eu sempre tenho discussões bastante duras, às vezes, dos gestores que entendem que um PNL, um DRL, é um fim nele mesmo. Ele, para mim, é uma consequência de um negócio saudável, né? E um negócio saudável passa por ter um bom time, por ter boas pessoas, por ter pessoas engajadas, por ter pessoas que querem fazer e transformar a companhia, né? Então, para mim, ele é uma consequência de quem é a companhia. Agora você está na Estrela Galícia, retorna ao mercado de bebidas, um segmento extremamente competitivo, que é o de cerveja. Quais que são os seus planos para a marca? Primeiro é a gente fazer dela uma marca bastante conhecida no Brasil. A gente ainda é uma marca com um pouco nível de conhecimento. A gente fez uma aliança estratégica muito boa com os fabricantes de Coca-Cola, que tem uma capilaridade incrível pelo país e sabem executar o mercado, sabem executar o ponto de venda. O que a gente precisa agora é transformar a nossa marca numa marca conhecida para que no momento que eles positivem um ponto de venda, o consumidor olhe e fale assim, poxa, legal, eu vou levar, né? É uma marca que a gente tem zero de rejeição de produto hoje, o que é excepcional. Obviamente, ele também é uma consequência de você ter um público ainda menor que conhece a marca, né? Eu acho que quando você vai ganhando estatura, algumas coisas vão aparecer, mas assim, é um produto incrível, é uma marca que as pessoas olham e reconhecem por ser uma marca de qualidade, por ser uma marca artesanal e por ser uma marca premium. Então, assim, a gente tem atributos muito fortes. O que a gente está agora fazendo, a gente entra com campanha nova no final agora de abril, é falar para as pessoas provarem o produto, né? Provem, porque o índice de retenção é bastante alto. Tá vindo um chopp por aí? Tá vindo um chopp por aí. A gente já fez os primeiros testes lá, ficou excelente. Hoje o nosso chopp ele vem da Espanha, né? Ele é importado, o que coloca a gente sempre bastante em muito risco de desabastecimento do mercado, né? Porque você está contando com transporte marítimo. A gente passou agora por uma pandemia que você não tinha container no mercado, então está tentando reduzir esse risco e fazer a produção aqui local. Vou adorar experimentar. Você acaba de ultrapassar 50 mil seguidores no LinkedIn e seu principal tema na rede é liderança feminina. Trazendo um exemplo prático, aí na Estrela Galícia, você dobrou em 3 semanas o número de mulheres na liderança sênior da empresa. Você talvez seja o único ou um dos poucos homens que levanta essa bandeira e escreve sobre mulheres. O que levou um homem a ser um defensor ferrenho das mulheres e da diversidade no mundo corporativo?
Eu mudaria talvez a palavra de defensor para aliado, né? Ela vem, eu acho que ela vem de uma construção, assim, eu tenho um lar que tem mulheres muito fortes, então, assim, minha mãe, minha irmã, minha avó, né? Eu lembro minha avó, bicho, uma vez que eu e meus primos, a gente estava tocando terror, o nível, assim, de posicionamento dela dentro de casa era chamar os outros netos, assim, vai lá, pega ele e traz ele aqui para eu dar uma bronca nele, e os outros netos iam, pegavam e traziam, não discussão não, cara. Então, assim, eu tive mulheres muito fortes na família. A minha esposa é uma mulher muito forte, ela é feminista, então, assim, ela se aprofunda no tema, ela entende, ela tem uma empresa voltada para ESG, que é formada só por mulheres, então, que para mim é muito gratificante, porque eu tenho um aprendizado quase que diário, né? Eu tenho uma pessoa que conhece muito do tema, né? Não só por ser mulher, mas que trabalha em profundidade, que eu posso diariamente olhar para o lado e falar assim, por que que isso acontece? Por que que isso é assim? Né? Isso me Tem um ajuda muito. laboratório em casa, então. Exatamente. E eu passei, quando eu mudei de Fortaleza para o Rio de Janeiro, pela Coca-Cola, os meus times, a partir dali, começaram a ter a maioria feminina. Por uma coincidência no começo, e depois que eu adotei, eu resolvi ser um aliado da causa, eu mesmo comecei a empurrar o tema. Então, acho que essas três proximidades com mulheres muito poderosas, muito empoderadas na minha vida, me ajudaram a entender a importância do tema para as empresas. E aí, quando você começa a ler sobre o tema e você se aprofundar e aprender, você começa a entender que, sim, tem todas as comprovações por trás dessa crença, que ela não é só crença pura, né? Senão a gente vira só ativista, que esse negócio traz melhores resultados. E os próprios meus resultados de carreira mostram isso, porque tendo times de maioria feminina, eu consegui chegar onde eu cheguei com a ajuda de times incríveis formados por maioria mulheres, né? Isso leva justamente para a minha próxima pergunta. Eu vou te pedir para elaborar um pouco mais. Até que ponto a diversidade, especialmente a inclusão de mulheres em cargos de liderança, pode impactar os resultados financeiros de uma empresa? A gente tem recentemente, não sei se foi a PwC ou se foi a KPMG, né? Não, a KPMG não, a PwC. Eles soltaram um relatório mostrando os impactos das empresas que têm liderança feminina. Normalmente tem um overperformance melhor performance sobre empresas que não têm. Então, isso está comprovado. Mas eu acho que vai muito além disso. Se você olha dados da própria ONU, por exemplo, você entende que normalmente, né, nos lares que são liderados por mulheres, o dispêndio da receita daquele lar, ele normalmente vai para saúde, segurança, educação e bem-estar da comunidade em geral, né, e meio ambiente. Cerca de 70% da renda de uma mulher é dedicada para isso. De um lado do patriarcado, por exemplo, do homem, é cerca de 30%. Então, naturalmente, você começa a ver que se você começa a aumentar posições onde as mulheres começam a liderar agendas como a política, como próprias agendas empresariais, você nota esse mesmo tipo de comportamento. A transferência do pensamento é uma transferência de um pensamento mais global, que pensa na sociedade, pensa no planeta, pensa nas pessoas em volta e naquilo que é importante para o ser humano. A gente tem um país hoje que é formado em sua maioria por mulheres, em sua maioria por negros. Então, assim, se você não tem uma representatividade adequada dentro da empresa, certamente você não está olhando o teu público ali do outro lado. Tem muito homem que fala, eu penso como foi meu irmão. Você não pensa como o homem do seu lado já, né? Esse é o brilhantismo e o básico da diversidade, que é uma pessoa pensar diferente de outra por natureza de serem pessoas diferentes, indivíduos diferentes. Você não pode dizer que você pensa como uma mulher, né? Só quem passa na pele tem essa compreensão. Você não consegue formatar políticas que estão diretamente ligadas ao seu público consumidor, que é a maioria feminino, se você não tiver mulheres no meio. Outro dia eu recebi um vídeo do World Economic Forum que ele mostrava o processo de aprendizagem da inteligência artificial, né? Então, como a própria linguagem, que em alguns casos masculina, em outros casos, em outros países feminina, ela deriva interpretações diferentes de objetos. Então, por exemplo, no espanhol, a ponte é masculino. No português, a ponte é feminina, né? Então, assim, quando você olha as características que um espanhol descreve uma ponte, a ponte é forte, ela é resistente, ela é dura. Quando você vai para o português, normalmente a descrição a ponte é bonita, a ponte... Então, assim, se a inteligência artificial não tem mulheres, por exemplo, no time, vendo toda a estruturação do que está acontecendo,
parte da formação da inteligência artificial acontece por leitura histórica, onde que a gente chega no output de um computador que tem inteligência artificial? No machismo social que nós temos hoje. Porque ela leu e ela aprendeu dentro de uma sociedade machista todo o histórico para trás. Então você precisa ter mulher ali dentro para ajudar a fazer essas formatações e falar assim, não, peraí, não é bem assim que isso funciona, porque eu estou te dando uma visão feminina. Assim, tem desdobramentos muito grandes, tanto em resultados reais, mas como em resultados que hoje você talvez não tangibilize, que ele vai ter impactos lá na frente para a sociedade, e que essa representatividade, não só das mulheres, mas de outros marcadores sociais, é importante. Muito interessante esse ponto que você traz da inteligência artificial, que nada mais é do que um reflexo da inteligência humana, né? Ela parte da inteligência humana. E quando a gente fala sobre o universo feminino e o mundo corporativo, você já passou um pouco por isso, mas eu queria só insistir nesse ponto. Você acha que o fato da mulher ter essa questão da maternidade, de ser mãe, você acha que a liderança feminina ela é mais humana? Talvez seja essa a pergunta. Eu acho que não necessariamente, né? Eu acho, talvez, concordando com a tua, também uma questão de semântica aqui. Eu não diria mais humana, eu diria uma atuação mais atenta ao redor do que a do homem. Eu acho que ela presta mais atenção em mais coisas que estão dentro do ambiente de trabalho e nas empresas. Ela tem mais atenção a mais coisas do que o homem, que é um pouco do reflexo disso que a gente falou dessas pesquisas sociais da ONU, né? Então, como ela está mais atenta à sociedade, à saúde, segurança, esse tipo de coisa são elementos que levam o fator decisório dela a levar em consideração esses pontos, que é um pouco menos no homem, que é mais individualista. O homem ele é menos social do ponto de vista de amplitude da sociedade, né? Mas eu acho que as mulheres levam em consideração, dentro do fator decisório, mais elementos que abrangem mais a sociedade, o planeta, do que o homem leva em consideração no processo decisório. E são fatores que impactam diretamente na construção diretamente. do negócio e no sucesso do Ela vai olhar, assim, se você vai tomar uma decisão de lançar um produto, a decisão ela está pensando 360 graus. Ela está olhando do ponto de vista do consumidor, ela está olhando do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista do impacto na sociedade, com quem que eu estou me comunicando. Isso vai estar mais abrangente dentro do processo dela do que do processo de um homem, segundo esses informes da ONU, né, de como o processo acontece para um e para outro. Uma pergunta inspirada em um post teu. O que é mais importante, diversidade ou meritocracia? Assim, tem que voltar para um tema que é uma discussão bem complexa, que é a reparação histórica, né? Então, se você acha que todo mundo hoje, se receber as mesmas ferramentas, vai performar igual, esse para mim é o grande equívoco que precede essa pergunta. A minha resposta é: a diversidade vem antes de meritocracia. E por quê? Porque a meritocracia, por si, ela quase que ela parte de uma definição incorreta de que todo mundo, tendo as mesmas ferramentas, chega igual no mesmo lugar. E isso não é verdade, principalmente para um animal complexo que é o ser humano, extremamente complexo. Então, a gente tem várias decisões ao longo da nossa vida que não foram tomadas por nós, que nos colocam em um determinado momento da nossa carreira profissional em desvantagem versus outras pessoas. Então, uma pessoa que nasceu numa zona periférica, numa zona com menos poder aquisitivo, que tem menos acesso à educação, que talvez tenha que trabalhar para ajudar a família, por exemplo, dentro de casa, não tem o mesmo tempo disponível de estudo que uma pessoa que está num lar que ele pode estudar o dia inteiro tranquilamente, que ele não precisa ajudar a família. Isso é um comparativo básico. Se eu posso estudar 24 horas por dia e você pode estudar 12, eu imagino que eu tenha mais vantagem num vestibular do que você tem para as top universidades do país. Então, eu acho que meritocracia vem depois de diversidade, e que a diversidade precisa ser construída pelas empresas de uma maneira estruturada, trazendo para o jogo a equidade, que é você dar as ferramentas adequadas para cada tipo de pessoa para chegar onde ela precisa chegar, né? Porque elas não são iguais. Esses dias estava circulando no LinkedIn, que eu achei maravilhoso, um professor francês, ele pegou 3, 4 alunos, ele foi jogar banco imobiliário. E aí ele sentou, abriu o tabuleiro e falou assim: olha só, Luiz Cláudio, você não pode comprar casa nessa rua aqui, ó. Aí ele olhou para o outro cara e falou assim: você vai ter metade do dinheiro que todo mundo tem. E as crianças começaram a ficar revoltadas, né, cara? Porque é isso, você, do começo do jogo,
elas estão sendo tratadas e recebendo ferramentas que são desiguais e que vão colocar elas em posições desiguais para ganhar o jogo, né? E é mais ou menos isso que acontece no dia a dia. Então, para mim, se eu tiver uma mulher e um homem numa posição e que o homem é um pouco melhor do que essa mulher, 10, 20%, isso não dá para medir, mas for um pouco melhor do que ela, eu vou priorizar a mulher. E por que eu vou priorizar a mulher? Primeiro, porque eu sei que da parte de hard skills, né, de capacidades, qualquer ser humano pode aprender, a gente pode dar essas ferramentas, e porque eu posso ajudar a abrir um caminho numa sociedade que hoje é inerentemente machista, para que ela possa entrar e mostrar o seu potencial. Agora, eu estou falando uma coisa que é quase o pecado dizer que é o seguinte, a mulher vai ser pior do que o homem. Para mim, eu vou no limite de quando eu falo que a diversidade vem antes, é que não é possível que numa sociedade onde a maioria é de mulheres, que você não tenha quantidade de mulheres de alta performance adequadas para colocar dentro das vagas. A gente tem. Eu acho que boa parte das empresas, muitas vezes, não está se dando ao trabalho de procurar da maneira adequada. Então, é muito fácil você virar para o seu RH e falar o seguinte, eu quero os top 5 alunos das melhores universidades em engenharia e administração. Vai vir o quê? Normalmente, os públicos de administração e os públicos de engenharia são públicos mais masculinos. O que vai parar na tua empresa? Parar mais homem. Claro. Então, você tem que olhar as regras de contratação e de atração da empresa para falar o seguinte, as minhas regras, quando eu abro elas, eu permito com que elas busquem a diversidade dentro do mercado? Então, eu permito que elas busquem a diversidade, ótimo. Os meus painéis, os meus processos seletivos, eles permitem com que pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, diferentes marcadores sociais, sentem na cadeira para entrevista e elas sejam tratadas e entrevistadas de maneira justa? Sim, elas permitem. Então, esse é o caminho que a gente tem que corresponder. Então, diversidade vir antes de meritocracia tampouco significa contrata um monte de gente independente, de gente incompetente, só para a gente cumprir cota. Claro. Não, significa vamos ajustar os processos da empresa para que os processos sejam justos com todos os níveis de marcadores sociais, para que a gente possa, dentro deles, buscar uma quantidade de pessoas ultra competentes que estão aí, a gente não está buscando, para estar dentro da companhia. Sem diversidade, sem equidade, a meritocracia é uma balela, né? Acho que esse é o ponto que se traz. Lógico, ela já é irreal. Quando você não está Claro. conseguindo fazer com que ela seja, desde o começo, a meritocracia, na verdade, você tá premiando homens brancos heterossexuais, né? Quando que você acredita que chegaremos a ter equidade no corporativo, inclusive nessa questão da equiparação salarial entre homens e mulheres? Eu, sendo realista, eu acho que na nossa geração não vai acontecer e talvez nem na próxima, o que é uma grande infelicidade, né? Eu acho que o tema, eu não quero ser liviano quando eu falo, tá? Mas a gente tem muito greenwashing, né? Vamos chamar assim, hoje no mercado, de você fazer por fazer e não realmente fazer uma mudança de forma transformacional, né? Então, as empresas continuam tendo a maioria masculina. Essa discussão, por exemplo, de colocar mulheres em cargos de liderança, tem risadinha aqui, risadinha ali, tem comentários do tipo, mas é diversidade, né? Isso acontece muito ainda, não é algo que aconteça pouco. Eu acho que a gente tem um caminho longo que nós podemos tentar encurtar, né? Então, quando eu falo, por exemplo, igual o time desse legalista, que na remodelação eu consegui transformar em metade, ele passa por uma conscientização do time que está próximo, ele passa pela maneira com que a gente olha as funções e garante que a gente consegue dar prioridade para os marcadores sociais para estar naquelas posições. Eu não acho que isso é algo comum que aconteça, né? E às vezes ele acaba se perdendo porque a gente vive num mundo que os resultados são muito imediatistas, que a cada trimestre você tem que ir lá na bolsa e apresentar o que você está fazendo para fechar ou não. A gente tem muitas instituições, como as próprias bolsas, né? A Bolsa de São Paulo já está fazendo isso, de cobrar esse tipo de iniciativa. Você tem grandes investidores globais, como a BlackRock, que cobram esse tipo de coisa, mas o negócio não anda muito. E parte, talvez, do meu estudo, até pessoal, nesse aprofundamento desse tema, é entender o porquê. A gente tem vários números que comprovam que mulheres em posições de liderança, que mais diversidade nas companhias entregam maiores resultados. Eu ainda estou entendendo o que está por trás, ou buscando esse entendimento do que está por trás disso não se acelerar, né? Da gente ter mudança, sim, a gente vem evoluindo, mas evoluindo num passo, né, muito lento versus o que a gente precisa.
uma melhor hipótese que eu tenho é que para uma sociedade que é liderada por 3, 4 mil anos por homens, é muito difícil de quem está numa posição de privilégio conseguir ter a facilidade de falar assim, não, agora não tem problema, eu abro essa posição de privilégio para que ela aconteça. Eu não fui mais longe do que isso ainda. Eu tô com trabalhos com assessorias, a gente vem conversando sobre o tema para entender onde que são as chaves que eu posso puxar, que não são só as minhas, para a gente ter mais aliados para esse tema, porque é quase que uma questão matemática. Se eu tenho muitos homens em posições de liderança, se esses homens não se tornarem aliados dessa causa, dificilmente essa mudança vai acontecer mais rápido. Eles vão continuar bloqueando e tendo os mesmos comportamentos que tem anteriormente, né? Então, acho que falta muito para a gente percorrer. A gente precisa ser mais consciente, a gente precisa ser mais estruturado, a gente precisa ajudar a educar mais as pessoas. As mulheres têm um papel importante na educação das pessoas, em poder olhar para o homem que está do lado e entender, fazer com que ele chegue em algumas conclusões que ele sozinho não vai conseguir chegar, porque ele não passa, não vive na pele o que ela vive no dia a dia, né? Então, para mim, é um pouco desapontador, não sei se essa é a palavra correta, mas tem um caminho muito longo ainda para a gente percorrer. Você falou agora da questão particular da diversidade. Você acha que elas estão mais preparadas e preocupadas com a valorização dos recursos humanos? Eu acho que sim. Talvez seja diferente de uma resposta, será que elas estão onde deveriam estar? São coisas diferentes, mas eu acho que sim. A gente vai enfrentar, aliás, já estamos enfrentando gerações que têm uma medição muito mais ácida do tema, né? Então, assim, se o ambiente de trabalho não agrada, não é aqui que eu quero ficar. Então, isso impacta em atração e retenção, e aí, obviamente, como no seu resultado você é medido por rotação de pessoas, tem esse impacto, então, naturalmente, um gestor começa a olhar, mas eu acho que a barra ainda é muito baixa, né? Como líder, assim, quando eu posto algum comentário, perdão, eu faço algum post no LinkedIn que fala sobre liderança, a quantidade de comentários que vem de engajamento real ali, de comentários, é brutal. E eu até brinco com as pessoas, às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu falo, não, eu não sou excepcional não, cara, a barra é muito baixa, hoje eu gostaria de ser comum no dia a dia, né? Eu acho que as empresas necessitavam que os líderes prestem atenção nas pessoas. Então, para mim tem o gap é muito grande do que a gente pode ser versus o que somos hoje, mas com uma evolução do que éramos há 5, 6 anos atrás. Varia muito de tamanho de companhia para tamanho de companhia e qual que é a posição dessa companhia. Então, as companhias que são abertas em bolsa, que têm maior visibilidade, normalmente fazem porque tem impactos reais na própria avaliação da companhia. E varia muito também dos segmentos que você está, né? Então, você tem segmentos que estão mais propícios a que isso aconteça, segmentos que são menos propícios, empresa familiar versus empresa profissionalizada. Então, tem muitas variáveis que podem impactar, mas acho que a gente está um passo ainda aquém do que poderia estar em relação às pessoas. Bom, um outro ponto que você traz na sua apresentação no LinkedIn é a sua disponibilidade para fazer conexões. Você é um cara, seu tempo, aliás, mais uma vez, obrigado, é um ativo extremamente precioso. O quanto investir na tua marca pessoal, na construção do teu network, foi decisivo para te trazer até aqui? Por que é tão importante, na sua visão, estar aberto para se conectar com outras pessoas? Acho que tem um lado bastante importante que é você... eu acho que as conexões elas me ajudam a fazer com que essa voz que eu quero ter no tema de liderança feminina, de diversidade, né, elas cheguem a mais pessoas, né? E elas me permitem o inverso também, a ter muitas trocas com pessoas muito boas que conseguem me ajudar a entender melhor sobre um tema, a aprender a trocar uma ideia com gente diferente, né? Que é a beleza da diversidade, é o básico da diversidade, né? Você tem alguém que pense diferente de você. Então, vários comentários do LinkedIn, às vezes a pessoa fica com vergonha de responder alguma coisa ruim ali nos comentários, manda por inbox, aí a gente acaba conversando, olha, acho que não é por aí, por aqui, mas eu entendo tal coisa. Então, isso me ajuda muito a crescer. E um outro lado é o lado da própria carreira, né? A visibilidade, a marca pessoal, ela ajuda um pouco que as empresas possam olhar o Thiago, o Luiz Cláudio, quem quer que seja, e falar assim, entendi qual que é o posicionamento dessa pessoa e talvez eu precise de um profissional como ele aqui na minha empresa, no meu negócio, para apoiar a mudança que eu preciso fazer, né? Então, o networking, para mim, ele tem essa importância, você criar uma rede que te ajude a crescer
quanto mais você cresce na sua carreira, eu acho que as posições elas são um pouco mais solitárias, né? Pelos temas que você trata, pelo que você cuida. Então, acho que tem esse suporte e tem a maravilha também de você conseguir fazer com que a tua voz chegue a mais pessoas, que um ou outro pode olhar e falar assim, pô, legal isso, vamos fazer junto, vamos fazer também, né? E me anima bastante conseguir chegar à quantidade de gente que eu estou conseguindo me conectar hoje. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em INEAC, investidor mão na